Gente, eu faço parte do grupo de oração Filhos de Abraão, fazem 4 anos. Do Ministério de Pregação faz 1 ano, né, vou fazer 2 no final de dezembro. E recentemente eu também entrei para o Ministério das Artes. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Mas, eu queria falar também sobre a minha convidada especial, gente. Toda vez que eu vou pregar em um grupo diferente, eu tenho que trazer uma convidada. E é sempre a mesma. É a minha mãe, lá no fundo. Dá um oi, mãe. Ela sempre me acompanha quando eu vou pregar fora. E hoje não podia ser diferente, né? Mas é uma graça e uma alegria muito grande eu poder estar aqui hoje. Porque uma vez me convidaram para estar pregando no São Domingos, mas eu já tinha um compromisso. Então eu falei, poxa vida, é um sonho, gente, é um sonho do meu coração de pregar aqui. Eu gosto muito desse grupo, tenho um carinho muito forte por esse grupo. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E para a gente começar a nossa pregação, eu queria perguntar para vocês quem viu a arte do grupo. O pessoal viu. Gente, a arte do grupo de oração, que o Ministério da Comunicação preparou, ela falava sobre estar conectados no amor. E quando eu olhei para esse tema e eu recebi a moção, eu me lembrava de uma experiência que eu vivi. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu estou na minha casa mexendo no meu celular, às vezes eu olho assim e a internet acaba ficando disponível. Aí uma vez eu fui perguntar para minha mãe. Eu cheguei assim e falei, mãe, a senhora pagou a internet? Porque era muito comum minha mãe esquecer. E aí quando ela falou assim, não, eu paguei. Aí então eu catei a cadeira, que o molde da internet em cima do armário, e fui mexer naquele cabinho ali. E quando me passaram essa moção, eu lembrei disso. Porque muitas vezes a gente é acostumado a só ir mexer no problema quando algo dá errado. Então eu só ia mexer no molde quando a internet estava disponível. E quantas vezes o cabo que nos conecta a Jesus está frouxo e a gente só vai mexer quando a gente precisa de alguma coisa, quando alguma coisa dá errado, quando a gente tem algum problema, aí agora eu vou lá mexer. E quantas vezes nós vivemos os nossos dias e esquecemos que nós devemos sempre estar conectados no amor. Quando eu pensei na metáfora do modem de Wi-Fi, é só para mostrar para vocês que muitas vezes a gente pega a nossa vida, se desprende das coisas, vem no grupo de oração, vive o extraordinário de Deus aqui, mas quando a gente volta para a nossa casa, o mundo está frouxo. E a gente esquece que quando nós saímos do grupo de oração, ainda é necessário estar conectados no amor. Conectados, porque, meus irmãos, não adianta nós termos dons, nós termos uma pancada de amigos, nós termos um emprego, eu estar na minha faculdade dos meus sonhos. Nada disso importa se nós não estivermos conectados no amor, conectados a Jesus. O sentido de tudo sempre deve ser Jesus. Não adianta nós termos diversas qualidades. Eu sou engraçada, eu consigo falar bem com as pessoas. Do que adianta se o sentido de tudo não ser o próprio Cristo? Do que adianta eu estar cursando o curso dos meus sonhos se o sentido de tudo aquilo não for Jesus? Do que adianta eu ter tantas amizades se o sentido daquilo não for estar conectada a Jesus? Eu gostaria que vocês pegassem a palavra de vocês em Mateus 25. Mateus 25, do 1 ao 12. Amém? Se você não trouxe sua palavra, pega sua Bíblia do lado.
Mateus 25, do 1 ao 2. Amém? Vamos lá. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que sairão com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dá-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Ora, então, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Palavra da salvação. Meus irmãos, a nossa palavra de hoje, ela vai narrar sobre a história, a parábola das 10 virgens. Eu não sei na Bíblia de vocês, mas a minha tem um rodapé lá embaixo e ele diz assim: essa parábola refere-se a um costume judaico. As núpcias eram celebradas em geral durante a noite e as moças, companheiras da nubente, que a mulher é prestes a consumar o matrimônio, formavam-se um cortejo diante do esposo que elas então acompanhavam até o lugar do banquete. Quando eu rezava por essa pregação, e o Senhor me lembrava dessa passagem, a passagem ela vai narrar para a gente que existiam 5 virgens tolas e 5 prudentes. E o que isso tem a ver com a metáfora do Wi-Fi que eu disse no começo? Na nossa passagem de hoje, as virgens tolas levam a sua lamparina junto com as virgens prudentes. No momento que elas estão ali, em que elas adormecem, ouve-se um clamor, e naquele momento eles vão dizer: eis o esposo, ide ao encontro. Aquelas virgens prudentes, no momento em que é anunciado que o esposo está chegando, elas tinham óleo suficiente para repor as lamparinas. As outras 5 faltava óleo. Então, naquele momento, elas precisaram sair e ir buscar. E o que o Senhor tocava muito no meu coração é a necessidade de nós sermos exatamente como as virgens prudentes. É necessário nós vivermos nesse mundo sempre à espera do esposo. Por isso que no começo eu falava do Wi-Fi, de estar conectados no amor. Porque quando nós estamos conectados a Jesus, conectados durante todos os nossos dias, nos nossos afazeres diários, na nossa família, nos nossos amigos, quando tudo gira em torno, quando nossa mente está sempre focada em Jesus, nós estamos vigilantes e à espera dele. Nós somos como essas virgens prudentes, que tinham óleo sobrando. Nós mantemos a nossa chama acesa, esperando o esposo, esperando por Jesus. E a nossa passagem, quando ela diz que a porta é fechada e as 5 virgens tolas ficam ao lado de fora e pedem: Senhor, Senhor, abre-nos. O que o Senhor colocava muito no meu coração é que nós não podemos, de maneira alguma, deixar que o óleo falte na nossa lamparina. De maneira alguma, deixar que aquele fiozinho do modem esteja frouxo. E o que isso tem a ver? Isso é uma metáfora para
para que vocês realmente possam entender a necessidade do nosso coração e da nossa alma de estar conectados a Jesus, conectados ao amor. Porque não adianta, meus irmãos, nós termos qualidade, não adianta nós termos amigos, não adianta nós sermos bonitos, não adianta nós virmos aqui, dançarmos, gritarmos, pularmos, assim como estava na animação, se tudo isso, nós não fazemos tudo isso para Jesus. Não adianta nós voltarmos para a nossa casa, se tudo aquilo que nós fazemos lá não está conectado a Jesus. Não adianta. E nós podemos pensar, nossa, mas é muito difícil ter uma vida assim. Uma vida que tudo que eu faço tem que lembrar de Jesus. Enquanto eu rezava para essa pregação, o Senhor me lembrava de um exemplo que tem na Bíblia. Um exemplo de uma pessoa, alguém que tinha tudo, que tinha uma posição elevada, que tinha dinheiro, mas ele percebeu que nada disso fazia sentido se eles não estivessem conectados a Jesus. Essa pessoa era Mateus. A Bíblia, ela vai nos narrar que Mateus, ele era cobrador de impostos, certo? E quando eu pesquisei, cobrador de impostos naquela época, ela poderia se implicar em uma posição social e econômica relativamente elevada. Ou seja, Mateus tinha dinheiro, tinha uma posição que lhe dava poder, mas apesar de ter tudo isso, faltava uma coisa, a coisa da qual ele mais precisava. Ele percebeu que mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo amigos, mesmo tendo uma posição elevada, nada disso fazia sentido se ele não estivesse conectado a Jesus. Então, no momento que Jesus diz: ide, siga-me, Mateus larga tudo e segue Jesus. Porque ele percebe que não adianta nada ele ter todas essas outras coisas se ele não está perto do tesouro mais precioso, que é Jesus. E enquanto eu montava a pregação, o Senhor colocava muito forte que muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa. Temos amigos, temos muitas qualidades, tem um pessoal muito bonito aqui, outros nem tanto. Mas o principal era que não adianta ter tudo isso e quando a gente olha para o nosso molde na internet, eu ficava tão frouxo. A gente olha assim, a internet está disponível. Não adianta nada a gente ter todas essas coisas e quando o esposo estiver vindo, a nossa lamparina estar sem óleo. Não adianta ter todas as coisas, não adianta viver nesse mundo sem estar conectados a Jesus. Outro exemplo que me veio à mente enquanto eu montava a pregação foi Carla Kutz. Eu acho que a maioria conhece. Carla Kutz, quase santo, né? Ele ainda não foi canonizado, mas Carla, ele morreu muito jovem. E durante toda a vida dele, ele era um garoto que gostava muito de mexer com a tecnologia, com a internet. E foi naquele momento que ele percebeu: eu posso usar isso a meu favor. Eu posso utilizar essa habilidade, esse talento que eu tenho, para que as outras pessoas possam conhecer o Jesus que eu conheço. E enquanto eu rezava e comparava a vida de Carla Kutz com a minha vida,
eu percebi quantas vezes eu deixei de usar as minhas habilidades, os meus talentos para Jesus. Quantas vezes eu não estava conectada a Jesus? Quantas vezes eu deixei para me conectar com Jesus só dentro do meu grupo de oração? Quantas vezes eu saía do meu grupo de oração, voltava a viver minha vida normalmente, e eu só lembrava de Jesus, só lembrava que o mundo estava frouxo quando eu voltava para o meu grupo? Quantas vezes eu fui uma das virgens tolas que deixou o óleo acabar? E eu tenho certeza que em algum momento vocês também já se sentiram assim. Em um momento, nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos: beleza, eu estou no emprego que eu queria, mas qual é o sentido disso sem Jesus? Eu estou cursando o curso que eu queria, mas qual é o sentido sem Jesus? Eu tenho tantas qualidades, mas qual é o sentido sem Jesus? Meus irmãos, é necessário que durante todos os momentos da nossa vida, desde o momento que nós saímos do nosso grupo de oração, voltarmos para a nossa vida, voltarmos a viver no mundo, é necessário sempre estar conectados a Jesus. É necessário ter olhos sobrando para quando Jesus passar, quando Ele te chamar, você estar pronto. Você estar pronta. Tudo o que nós fazemos durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, tudo deve estar conectado a Ele. Enquanto eu montava, eu lembrava de um mini testemunho. Rapidinho. A minha mãe, ela é catequista. E ela ama decorar, sabe? Quando tem primeira Eucaristia, tá a minha mãe lá, fazendo decoração, fazendo pombinha e vela, tudo. Tem crisma, tá a minha mãe fazendo, vamos fazer um arco aqui, colocar uma decoração no pé de Nossa Senhora. Minha mãe é assim. E teve outro dia que ela chegou pra mim e falou assim: filha, tem um pessoal que não tá gostando do que eu tô fazendo, sabe? Tem um pessoal que tá falando mal. E aí eu me questionei, sabe? Eu sentei assim e eu lembro que aquilo me deixou muito triste, sabe? Porque eu via as vezes que minha mãe passava acordada montando as coisas, o tempo que ela voltava do serviço e ia organizar para levar para a catequese. E eu falei assim: mãe, então para. E ela virou e falou assim: não, filha, eu continuo fazendo as decorações e as coisas da catequese porque eu faço tudo isso para Jesus e não para ser aprovada pelas outras pessoas. E aquilo foi um choque assim para mim. E quando me deram o tema e a noção, foi uma das primeiras coisas que eu lembrei. Porque às vezes, durante a nossa vida, nós fazemos muitas coisas, mas para agradar as outras pessoas. E a gente se esquece que nós devemos fazer tudo só para Jesus. Que tudo deve ser conectado a Jesus. Irmãos, é necessário nós estarmos e se mantermos conectados no amor, conectados a Jesus. Porque se nós utilizarmos o exemplo que eu dei no começo, o exemplo do Wi-Fi, quando nós estamos realmente conectados no amor, só assim nós conseguimos rotear para as outras pessoas. O que isso significa? Significa que no momento que eu estou conectado a Jesus, as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não têm noção desse amor, vão ser capazes de conhecer através de mim.
No momento em que eu for rotear para elas. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que faz muito sentido na nossa atualidade, já que tudo gira em torno da tecnologia. É necessário estar sempre conectados ao Cristo. Fazer a vontade de Jesus. Não buscar a aprovação das outras pessoas. É necessário sair do nosso grupo de oração e manter o cabo do modem certo. Manter o óleo da nossa lamparina do nosso lado aqui, esperando para que Jesus passe. E nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem fechar os olhos de vocês, podem permanecer sentados. E que vocês fossem, nesse momento, se relembrando de todos os momentos da sua vida, às vezes, em que você se distanciou de Jesus, e aquilo te conectava a Ele, estava abalado. Às vezes que cada um de nós se portamos igual às virgens tolas, que esqueceram o óleo. Durante todos os momentos da nossa vida, em que nós nos esquecemos que era necessário estar conectados a Jesus. No momento que nós esquecemos que tudo que nós fazemos aqui nessa terra, durante a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos quando saímos do nosso grupo de oração, quando nós estamos voltando a viver no mundo, nós nos esquecemos que tudo isso precisa da presença de Jesus. Precisa que Ele esteja ali. Eu gostaria que vocês fossem se lembrando disso nesse momento. Dos momentos que muitas vezes você se esqueceu. Se esqueceu da importância de estar perto de Jesus. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência própria. Cada um de vocês viveu algo na vida de vocês e que nesse momento fizeram sentido com o que eu falava. Se lembre desses momentos. Se lembre dos momentos em que vocês foram todos igual na passagem. Se esqueceram do quão necessário é esperar por Jesus, do quão necessário é se manter conectado a Ele. Meus irmãos, é necessário estar e se manter conectados no amor. Somente quando nós estamos conectados a Jesus, as pessoas à nossa volta vão ter a oportunidade de conhecer o Cristo que você conhece. Somente quando nós estamos conectados a Jesus é que as pessoas à nossa volta vão poder enxergar a presença dele através de um sorriso, através de um abraço seu. Sabe, o Senhor incomodava isso muito forte no meu coração. O quanto é necessário nós estarmos próximos de Jesus
para que as outras pessoas possam conhecê-lo também. Porque não tem como, meus irmãos, não tem como eu falar de um Jesus que eu mesmo estou afastada. Não tem como eu falar do amor de Jesus, do quão bom é estar em sua presença, se muitas vezes eu não estou nessa presença. Meus irmãos, é necessário a todo momento se manter conectado ao Cristo. Da mesma forma, vocês podem abrir os olhos, olhar para mim. Da mesma forma, durante todos os momentos, a maioria do tempo da nossa vida, isso aqui guia tudo. Isso aqui está em tudo. A gente vai para o serviço, a gente não esquece. A gente vai para a faculdade, a gente não esquece. A gente acorda, isso aqui está ali do lado. Quando a internet cai, a primeira coisa, ai meu irmão, você precisa arrumar o mundo. Da mesma forma, que nós damos tanta importância, e eu falo nós porque eu sou da mesma forma, não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que vocês. Da mesma forma, cada um de nós precisa se manter conectado a Jesus, mais do que o celular, mais do que o computador, que uma série. É necessário se manter conectado a Jesus, porque só assim as pessoas que não conhecem esse amor vão conhecer. É através de cada um de nós, através de um sorriso, de um abraço, de um carinho, de uma palavra. É só através disso que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem este Jesus, vão passar a conhecer. É no momento em que nós estivermos conectados a Ele. No momento em que nós segurarmos a mão de Jesus e não soltarmos mais. No momento em que nós vermos nosso grupo de oração e ao passar pela porta ali, levar Jesus junto. Não é, não, agora eu vou voltar, você fica aí até o próximo turno. Não. Assim como Mateus deixou a riqueza e o poder que ele tinha, porque ele percebeu que aquilo não fazia sentido se ele não tivesse Jesus. Nós devemos ser igual. Assim como Carla Cutis utilizou as habilidades e o talento que ele tinha para servir a Jesus, quando ele percebeu a habilidade que ele tinha com a tecnologia, ele usou aquilo para se aproximar de Jesus. Então, a habilidade que você tem no seu emprego, na sua faculdade, em tudo, leve no seu coração. Nada disso faz sentido se eu não estiver conectado a Jesus. Se eu não estiver conectada a Jesus. Nada disso faz sentido. Nesse momento, gostaria de pedir que vocês pudessem ficar em pé e fechar os olhos de vocês. Assim como eu falava, para vocês irem relembrando os momentos em que vocês se sentiram longe de Jesus. Nesse momento eu também gostaria que vocês pudessem se lembrar dos momentos em que vocês estiveram perto de Jesus. Sabe, mas talvez no encontro de vocês, no Pietá, quando
A pessoa chegou pela primeira vez e ela viu o seu sorriso, e que ela te abraçou, e ali você se sentiu conectado ao amor. Que vocês pudessem se lembrar também dos momentos em que uma nova pessoa aparecia aqui no São Domingos. E a pessoa chegava meio quietinha, e quando ela via a alegria de vocês na animação, ela sentia esse amor, ela se sentia conectada. Que vocês pudessem lembrar desses momentos tão bons, em que você sentiu o seu próprio coração quentinho, seu coração alegre, você não conseguia conter o seu sorriso, e que você percebia o quão bom é estar conectada no amor. E nesse momento, que vocês pudessem manter os olhos fechados e pensando nisso. Os momentos em que vocês foram, em que nós fomos, como as virgens tolas que esqueceram o óleo, e nos momentos em que as pessoas puderam conhecer o amor de Jesus, porque nós estávamos conectados a Ele. Que vocês pudessem perceber a diferença. E nesse momento, pensando nisso, o Ministério de Música, ele vai tocar uma música. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na letra e continuassem pensando em tudo que foi falado durante a pregação, do quanto é necessário se manter conectado a Jesus, do quanto nós precisamos da presença dele, porque de nada adianta eu ter dons, eu ter qualidades, eu ter bens materiais, eu ter emprego, eu ter fama, eu estar cursando o curso dos meus sonhos. Nada disso adianta se não estiver conectado a ele, se não estiver voltado a Jesus. Se o sentido de tudo isso não for Jesus, de nada adianta. Não
que o meu ministério, que os meus dons, que o meu grupo de oração, que tudo isso, meu Senhor Jesus, continue conectado a Ti, porque nada tem sentido se eu estiver longe da Tua presença. Nada tem sentido, meu Senhor Jesus, longe do Teu cheiro, longe do Teu abraço, longe do Teu carinho. Nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido, meu Senhor Jesus, se eu estiver longe de Ti. Me capacite, meu Senhor Jesus. Me peço, meu Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa me guiar também. Me peço. Nós possamos sempre buscar a aprovação do amor do Teu cônjuge, Senhor Jesus, na Tua presença. O Senhor colocava muito forte no meu coração a situação de um menino. O menino ele tem uma ferida em seu coração, mas você não entregava essa ferida para Jesus. E o discernimento que ele me dava é que de nada adianta você continuar, vindo na missa, vindo no grupo de oração, se você não realmente entregar para Jesus de verdade, de todo o seu coração, para que Ele possa tirar de ti essa ferida que impede que você se aproxime dele. O Senhor colocava no meu coração, eu mostrava assim, esse carro de Fórmula 1, assim, que ele percorria a pista em alta velocidade e ficava dando voltas e voltas. Quando ele precisava trocar o pneu ou alguma coisa que dava errado, ele parava no pit stop, ficava ali um tempo e saía de novo e corria. Em confirmação por tudo que foi dito, o Senhor colocava assim no meu coração que muitas vezes a gente tem esse carro que fica correndo em volta da pista, e só quando a gente precisa, a gente para no pit stop rapidinho e Senhor, preciso disso aqui, tchau, obrigado. A gente faz muitas vezes isso. E o Senhor vem falar que Ele vai te dar um carro novo, Ele vai te dar rodas novas para você correr essa pista quantas vezes for necessário para você vencer todos os obstáculos, questões dentro da sua casa, tudo que você está passando. Então, entregue para o Senhor todos os seus problemas, e de maneira constante, não só quando você precisa. Meus irmãos, é necessário que nós estejamos conectados no amor todos os dias da nossa vida. Porque nada tem valor se o sentido de tudo não for Jesus. Nada tem valor se o sentido de tudo não for Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar vocês por um breve momento a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós vivemos aqui hoje. Eu te agradeço, meu Senhor Jesus, por ter tocado em nosso coração, meu Senhor Deus.
Por tudo isso nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Amém. Então, gente, vamos rezar aqui a Ave Maria pela vitória, pela pregação dela. Glorificado seja pela mãe dela que está vindo aí também, né? Pelas frases bonitas aí, né? Então, vamos estender a nossa mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Galera, pode sentar.